Olá, meu nome é Bárbara. Irei falar sobre as ferramentas de qualidade, que são técnicas para definir, mensurar, analisar e propor soluções para problemas que interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. A importância de implementar um sistema de controle de qualidade no laboratório de análises clínicas é reconhecer e diminuir os erros analíticos no laboratório, de forma que seja possível avaliar o desempenho do mesmo e, consequentemente, obter resultados confiáveis e seguros. Todo laboratório de análises clínicas que deseja implantar um sistema de qualidade eficiente necessariamente deve providenciar uma infraestrutura adequada, uma equipe técnica selecionada e treinada, reagentes de qualidade, sistema de limpeza corretos, processo de coleta e armazenamento de amostras de acordo com a metodologia implantada e manutenções periódicas dos equipamentos. Para a implantação do controle de qualidade laboratorial, a gerência deve seguir alguns preceitos essenciais, começando pela aquisição de amostras de controle e conscientização dos funcionários. Desde então, tem sido de grande valia para os sistemas de gestão com uso consagrado para a melhoria de produtos, serviços e processos. As principais ferramentas de qualidade são utilizadas para o auxílio na identificação e eliminação de anomalias e proporcionam ao gerente de produção a tomada de decisões para a melhoria do processo. Agora vamos falar mais especificamente sobre as ferramentas estatísticas de qualidade que podem ser utilizadas em um laboratório. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou apresentar um pouquinho sobre o diagrama de Ishikawa, ou como é mais conhecido, o diagrama espinha de peixe. Ele foi desenvolvido em 1943 por um engenheiro químico chamado Kaoru Ishikawa. É utilizado na melhoria de processos, na resolução de problemas e na identificação de oportunidades de melhoria. É caracterizado por ser simples e direto. E, de acordo com uma pesquisa realizada, seu uso pode aumentar a eficiência dos processos em até 25% e reduzir o tempo gasto para a resolução de problemas em até 50%. Seu objetivo é identificar, explorar e ressaltar as possíveis causas de um problema ou efeito indesejado. E a ferramenta em si é composta por uma linha horizontal central, representando então a coluna vertebral do peixe, de onde saem ramos principais, como se fossem as espinhas, onde estarão então os 6 M's, que são a principal forma de usar a ferramenta para a resolução dos problemas. A partir daí, então, toma-se medidas para corrigir ou melhorar o processo, garantindo a solução mais eficaz do problema. Aqui temos um exemplo da ferramenta com a linha central e o efeito indesejado, onde seria a cabeça do peixe, ou o problema a ser solucionado. Dali, então, saem as ramificações, as espinhas, com os 6 M citados anteriormente, que seria medida, qualquer fator, então, relacionado com o controle do processo, monitoramento, material, fatores relacionados com os componentes, as matérias-primas, mão de obra relacionada à falha humana, às pessoas, método relacionado ao procedimento em si, meio ambiente relacionados à infraestrutura e máquina, que são fatores relacionados com os equipamentos. Para facilitar então o entendimento sobre como é o uso da ferramenta, trouxemos um exemplo de um trabalho realizado ao longo do semestre, no qual o efeito observado seria erros na centrifugação das amostras. Então ali nos 6 M's estariam como medida falta do cronograma de monitoramento, método, falta de documentação, como POP, infográficos, definição incorreta da rotação do tempo da centrífuga. As pessoas estariam relacionado diretamente, então, com os profissionais envolvidos no processo, com não cumprimento das instruções, não balanceamento correto das amostras na centrífuga, aos equipamentos, a ausência da calibração e manutenção prévia do aparelho, ambiente, bancadas instáveis, com tamanho inadequado ou irregular, ausência de tomadas identificadas com a voltagem certa, e aos materiais envolvidos, então, ao tamanho inadequado da centrífuga ou ausência de um aparelho backup. Então, dando continuidade a todas as ferramentas de qualidade, vou falar agora sobre o ciclo PDCA, que é um método gerencial de melhoria da qualidade. Esse método ele é contínuo e dividido em 4 fases, onde cada uma dessas fases precisam ser utilizadas
ferramentas para a solução de problemas, controle e melhoria contínua dos processos e também da produção, né, quando se trata de uma empresa que realiza a produção de produtos. E cada letra desse ciclo tem um significado. O P vem de planejar, ou seja, vai se identificar o problema, analisar todos os fenômenos envolvidos que interferem na qualidade desse problema, analisar os processos também que estão fazendo parte de todo esse aparato do planejamento de qualidade e escrever um plano de ação para colocar em prática. O D vem de fazer, ou seja, a execução. Colocar em prática tudo aquilo que foi planejado para começar a fazer as eventuais modificações de melhorias, quando necessário, ou verificar se o que foi planejado de fato está sendo uma coisa bem eficaz, uma ação bem executada. O C vem de checar. Não adianta planejar e fazer e não fazer uma checagem de todos esses processos, ou seja, verificar se todas essas melhorias de fato estão trazendo um padrão de qualidade melhor para a empresa. E o A vem de agir, ou seja, observar a padronização de toda essa execução do planejamento e depois das melhorias e das checagens e do conserto, né, de algum fato que ficou um pouco mais a desejar no processo, reavaliar todo esse mecanismo de processos de execução do padrão de qualidade. Oi, eu me chamo Vivian e vou falar sobre mais uma ferramenta de qualidade de laboratório, que é o diagrama de Pareto. Ele foi criado por Vilfredo Pareto no século XIX e é utilizado em diversas áreas, como no marketing, engenharias e gestão de qualidade, que é onde entra o laboratório. Esse diagrama tem uma relação de 80-20, que Pareto indicou que 80% dos problemas possuem apenas 20% de causas. O objetivo desse diagrama é identificar e priorizar os problemas ou as causas desses problemas. E isso é feito através de um gráfico de barras decrescentes, onde no eixo horizontal indica o tipo de problema e no eixo vertical a quantidade de problemas. Isso é importante para priorizar realmente os problemas, ver qual problema que tem maior incidência e aplicar medidas corretivas para melhorar o resultado do laboratório. Bom, então aqui eu criei um possível diagrama de Pareto para o laboratório, onde foram listados e quantificados os tipos de reclamação do cliente e feito o gráfico de barras, como eu já havia falado. Então, por exemplo, a necessidade de recoletas de exame de sangue teve 40 reclamações. Falha no sistema para acesso de resultado de exames, 24 reclamações. E assim por diante, totalizando em 102 reclamações. Através desses dados, é possível fazer um percentual de cada reclamação e o percentual acumulado, que é um dos parâmetros utilizados para montar o diagrama de Pareto. E através disso, é possível ver que, por exemplo, a necessidade de recoleta de exames de sangue teve muito mais reclamações do que etiquetas com o nome incorreto. Com isso, a gestão laboratorial vai ver qual problema que possui mais frequência para aplicar medidas corretivas e melhorar o resultado das ações e os resultados gerais do laboratório. Olá, eu me chamo Tatiana e vou explicar um pouquinho como que funciona o histograma. O histograma, ele também é conhecido como diagrama de dispersão. É um gráfico que ele pode ser um gráfico de barras, onde ele representa ali a verificação de frequência dos dados. A sua visualização no laboratório pode compreender melhor todas aquelas variáveis que necessitam de medição quantitativa. Em um exemplo muito prático, o histograma pode ser utilizado, por exemplo, para relacionar a satisfação do cliente com o laboratório. Então, dessa forma, é possível compreender onde o laboratório precisa melhorar de forma prática e eficaz. E é isso. Portanto, concluímos esse trabalho compreendendo a importância dessas ferramentas apresentadas para um laboratório, visto que nele é importante que as atividades sejam realizadas com excelência, garantindo um resultado confiável e buscando minimizar, assim, os riscos e erros para o paciente e também para os profissionais envolvidos no processo. Obrigada pela atenção.